Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês sejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, traga paz, alegria, que as bênçãos do Senhor sejam sobre sua casa, né? Agradeça hoje, agradeça pela sua vida, agradeça pelo processo que você está passando, agradeça porque tudo que Deus faz é bom. Você pode, às vezes, falar, nossa, cara, parece que não estou entendendo o significado de tudo isso. Mas depois que passar, você vai entender, você vai agradecer, você vai entender que tudo que ele faz é pro seu bem e é por amor. Então, segue firme, agradecendo sempre por tudo. Tá chorando, agradeça, tá doendo, agradeça. Porque depois você vai glorificar o nome do Senhor. Hoje o Espírito Santo me direcionou uma palavra que está lá em Lucas capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Às vezes Deus te fez uma promessa, né? E você está olhando para o lado, olhando para o outro, parece que fechou o tempo, né? Falou, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Calma, calma, que Deus ele vai te preparar para você alcançar a promessa. Porque não tem como ir de qualquer jeito, não tem como chegar lá, porque é muita coisa que você vai ter que lidar sem você ter aprendido. Então, você precisa aprender para quando chegar lá, você já está pronto, né? O deserto é uma escola do Senhor. Que você aprende, que você entende, você tem discernimento, você conhece a palavra, conhece a vontade de Deus, você entende o trabalhar dele. Então, você vai passar por esse processo. Mas Deus, entenda, Deus o tempo todo tá ali do seu lado. Ele tá com você. Então, não tem o que temer. É você, seguir, obedecer à voz que fala contigo e fazer. São desafios grandes, né? Você fala, meu Deus, é muito difícil, acho que eu não vou conseguir. Vai conseguir. Você tem que enfrentar. Porque senão você vai ficar nessa barreira, né? Eu entendo o processo com Deus como se fosse várias fases, né? Várias portinhas fechadas. E conforme você vai passando de fase, você abre outra porta. E você vai avançando no mundo espiritual, né? Você vai elevando o seu nível espiritual. Então é preciso você passar para você abrir uma porta que você vai começar a entender melhor as coisas. Então, primeiro é passar. Primeiro você tem que ir, depois você entende, né? Porque a fé é isso. A fé é você falar, não, eu confio em Deus, eu vou. Eu tenho fé que Deus está comigo, nada vai me acontecer. Pegar e ir. Não tema, não para. Não para, porque quanto mais você fica travado na fase, né? Nessa fase, você não passa. Você não vê o agir de Deus, você não vê o trabalhar. Você não vê a porta abrir. Tem hora que fecha, que você fica olhando para os lados, para o outro. Fecha a porta, parece que não abre, você não vê a solução, você não vê uma luz, né? É preciso avançar, não dá para parar, né? A palavra diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu, as escrituras afirmam que o ser humano não vive só de pão. Glória a Deus essa palavra. O comecinho, quando fala que Jesus, né, foi tentado pelo diabo durante o tempo que ele ficou no deserto. Você também vai ser em tudo que é tipo de coisa, né? Na área financeira, familiar, sentimental. Mas você tem que resistir. Você tem que estar aqui firmado. Não, eu sei o que Deus me prometeu e eu vou esperar no tempo certo. Eu vou esperar em Deus. Porque o diabo ele vai lançar um monte de coisa. Principalmente a área que você tiver pressa. Porque ele te estuda, ele vê você. Então,
Se você tá com pressa na área financeira, ele vai começar a jogar um monte de coisa para você de financeiro, como conseguir dinheiro rápido. Então, você tem que estar esperto, né? Então, ele vai ser tentado pelo diabo. Entenda isso. Nesse tempo todo, ele não comeu nada. Você vai precisar fortalecer o seu espírito. Muito jejum. Não é somente um hoje, um daqui semana que vem. É muitos jejum. Se possível, toda semana. Por quê? Você precisa fortalecer o seu espírito para você ter discernimento espiritual. Você tem que estar ligado no mundo espiritual. Não dá pra moscar. Entendeu? Uma palavrinha, o Espírito Santo já vai falar com você. Então, você não pode perder nem detalhes. Você tem que estar atento ao mundo espiritual. Então, muito jejum. Esforça, se esforça. É momento de você focar. Focar no que Deus quer pra você, no seu propósito, na sua promessa. Não tire os olhos da sua promessa. Não desvie o olhar. Entenda o trabalhar de Deus. Para isso, você tem que fortalecer o seu espírito, para você estar atento. O diabo falou, se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Você vê que ele quer que Jesus prove para ele. Que Jesus prove que ele é filho de Deus. Mas entenda, Jesus é filho de Deus. Então, quando você não precisa provar nada para ninguém. Porque Deus já sabe, já entende. Porque você vai ficar perdendo tempo provando uma coisa sendo que você é. Não é necessário. Para de perder tempo, para de responder. Não, porque Deus me chamou. Para. Esquece isso. Tira o foco disso. Deixa eles falar. Deixa o povo falar. Deixa eles ter dúvida. Deixa, porque isso vai acontecer. Vai acontecer várias coisas para você tirar o seu foco. Para você desanimar. Para você achar que não acredito. Porque não duvide. O diabo, ele é sujo. Ele vai confundir tanto sua mente, se você ficar prestando atenção, que é capaz de você falar, meu, acho que eu tô ficando louco. Acho que não tem promessa, nada. Até isso pode passar pela sua cabeça. Mas entenda o trabalhar de Deus. Não pare para ficar explicando. Para você dar explicação para as pessoas. Né? Aí, Jesus falou, afirma, nem só de pão vive o homem, porque a gente vive da palavra. A gente vive das respostas de Deus, das direção de Deus. Agora a gente tem um caminho. E esse caminho é a base da palavra de Deus. Então Deus, ele vai te direcionar. Então você precisa estar o quê? Atento para a direção de Deus. Então o que a gente mais quer é consumir palavra, consumir pregação, a Bíblia, para a gente entender o direcionamento de Deus. Porque se a gente tá perdido, nossa, dá desespero. Então eu preciso ter foco. Né? Tire as distrações. Tire as distrações. Aí o diabo levou Jesus para o alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você ajoelhar diante de mim e me adorar. E Jesus disse, as escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Você vê que o diabo, ele vai te oferecer até riquezas, coisas boas, né? Porque quando Jesus nos chama, a gente não tá num pior momento. A gente tá num momento bom, a gente tá assim, se levantando na vida. Ele nos chama a hora que a gente tá bem, né? Entre aspas. Aí, o que vai acontecer? Com a espera em Deus, né? Com o trabalhar de Deus. Às vezes as pessoas no meio do caminho ali tentando desanima. Mas entenda, o diabo vai começar a mandar coisa para você, né? Para as coisas rápidas, né? Dinheiro rápido, relacionamento rápido. Manda uma pessoa ali, né? Que é um laço.
Você tem que entender que ele vai mandar vários laços pra você. E você tem que estar atento. Coisa rápida, sabe? Nossa, cuidado com coisa do tipo... Ah, você tem que responder até hoje, até amanhã. Sem dar tempo de você orar, de você entender o que Deus quer. Entenda o seu coração. Seu coração precisa ter paz. Quando tem paz é Deus. Quando não tem, é laço, né? Pergunta para Deus, Deus, isso é o Senhor que tá mandando para mim? É da parte do Senhor? Veja seu coração. Se tá ansioso, se tá calmo, né? Se tá em paz. Se estiver em paz, é Deus. Então, cuidado com as armadilhas do mal. Presta atenção. Ele vai te oferecer várias coisas, principalmente na área que você tá mais desesperado. Às vezes tá ali orando, pedindo, orando a Deus. Senhor, abre a porta. Senhor, preciso de uma provisão financeira. Orando, buscando ao Senhor. Entenda, a oração que você ora alto, Ele escuta. Então, Ele escuta e vai começar a fazer o quê? Mandar coisas antes da provisão de Deus. Para ver o que vai acontecer. Se você pegar, aí você tá enrolado. Por quê? Para você sair depois, vai ser um problema. Para você tentar sair ou tentar arrumar, vai dar problema. Você vai ter dor de cabeça, você vai estragar todo o seu espiritual, seu emocional, preocupado. Vai dar ruim, vai dar ruim. Por isso que tem que temer ao Senhor, perguntar cada passo que for dar, cada coisa que aparecer. Pai, é da tua vontade? Eu ia responder sim ou não, ou o seu coração vai ficar em paz. Aí você fala, não, amém. A gente não pode sair debaixo da direção de Deus, porque uma vez que você sai, para você voltar, vai dar uma dor de cabeça, é sofrimento, é tempo perdido ali. Então, a gente tem que ficar aqui, ó. Deus está conduzindo, que a nuvem de Deus está aqui, você tem que estar aqui, ó, junto. Porque se você sair, nossa, até ele conseguir tirar você vai sofrer. Você vai doer sua alma, seu coração. Que o diabo, ele não brinca de ferir, não. Quando ele quer ferir a sua alma, ele vai ferir. Ele vai fazer várias coisas que depois, aí Deus vai ter que consertar tudo, né? Os nossos erros. Apagar o fogo que a gente fez, né? Incendiou. Aí Deus tem que apagar o fogo, cuidar de você de novo, reerguer, levantar e falar, agora vamos. Então é tempo que perde. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Depois o diabo levou a Jerusalém e colocou ele na parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, você vê que todo tempo ele fica fazendo com que Jesus prove alguma coisa para ele. Se você é filho de Deus, perguntando, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará com que seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Você vê como o diabo é? Por isso que a gente tem que pedir discernimento espiritual a Deus. É a coisa mais importante de todo o nosso processo, é o discernimento. Se a gente entender que se é Deus ou se é o mal, né? Porque aqui, né, talvez não era uma pessoa, né, o diabo, mas a gente lidar com pessoas, né, usadas pelo próprio inimigo para vir nos confundir. E o que o diabo usou aqui? A palavra de Deus. O diabo conhece essa palavra aqui. Então ele vai te confrontar, ele vai te confundir com a própria palavra. Por isso que a gente tem que estar ao discernimento. Buscar discernimento em Deus, Pai, dá discernimento. Dá discernimento espiritual, para saber se vem de ti, se vem do mal. Tem que ter, por isso que eu falo do jejum, da gente fortalecer o espírito, porque é necessário, porque o mal o tempo todo vai tentar tirar você do foco.
né? Colocar laço, armadilha. Você tem que estar atento ao mundo espiritual. E outra, né? Vai fazer com que você faça coisas, né? Para provar. Não faça isso. Não saia do seu foco. Não saia do foco. Deus está te moldando. Deus está te dando resistência. Deus está te preparando para algo muito além do que você pensa, né? É muito maior o propósito. Então, às vezes você fala, cara, parece que não acaba. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Calma. Sabe? A gente tem que viver o quê? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Se a gente viver hoje pensando no amanhã, sofrendo, a gente não vive o hoje. Então, hoje você tem que cumprir tal coisa, tal tarefa, né? Você tem que aprender alguma coisa hoje. Então, foca no hoje. Amanhã é outro dia, outro dia. Só vai obedecendo à voz do Espírito, sabe? Porque o que conta é a nossa obediência. É a nossa submissão a Deus, né? A nossa entrega. Isso que conta mais. Porque às vezes Deus coloca uns desafios, vamos ver se ela vai obedecer. Aí coisas pequenas você não consegue obedecer. Como você vai começar a obedecer coisas maiores se as pequenas você não está conseguindo? Então, falou que vai. Tá doendo, tá sofrendo, tá desesperado, vai mesmo assim. Leia Salmo 91, leia Salmos para acalmar a alma, para aquietar o espírito, ora, pede proteção. Pede graça ao Senhor. Porque você vai passar por desafios que você vai ter que pedir graça. Entender o poder de Deus se aperfeiçoando dentro de você. O processo do deserto é para você entender o poder de Deus. A grandeza dele. O quão ele pode agir sobrenatural na sua vida. Dentro de você. Às vezes você fala, não, isso daqui é impossível para mim. Não dá. Não, isso aqui não dá. Mas com a graça do Senhor, pedindo graça. Senhor, dá graça para mim que eu vou ir. Você vai ver que você vai conseguir. Então você vai superar limites. Nós somos limitados. Mas com a graça de Deus, com a força que Deus nos dá, porque nós não conseguimos. A nossa carne não consegue. Mas é o poder do Espírito. A gente consegue agir de várias formas. Porque a gente começa a falar, cara, com o poder de Deus eu consigo. Eu não consigo, mas quando eu peço graça, eu consigo. Então, você vai superar limites. Você vai avançar, assim, de várias outras formas. Você falar, cara, eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer isso, mas Deus me ajudou. E depois, você vai falar, nossa, graças a Deus. Você vai agradecer ao Senhor. Porque sua vida, a sua saúde vai melhorar. O seu entendimento, o seu discernimento. Então, o deserto é o que? O conhecimento da palavra, para que você se proteja mais, tenha discernimento e conheça o trabalhar de Deus. Então, você tem que estar o quê? Resistente, forte, para você passar por todas essas situações, né? Com graça no Senhor. E ter fé, que lá, quando abrir a porta, você passar a fase, abrir a porta, você vai enxergar novo horizonte. Novo horizonte, assim, você vai ver a vida de outra forma, você vai começar a entender muito mais a vida espiritual, vai ter sabedoria. Então é preciso caminhar. Não pensa, não fica pensando no que foi, não fica pensando muito lá na frente. Pensa no hoje, em obedecer ao Espírito de Deus hoje. Porque se você não consegue obedecer coisas pequenas, como você vai obedecer coisas maiores? Então é preciso o quê? Foco. Ai, tal pessoa me convidou para tal lugar. Senhor, é lícito eu ir? Foco. Algumas coisas têm que ser deixadas para trás, né? Porque vai chegar lá, vai ser um laço, vai chegar em casa pesado, triste, com setas. Não vale a pena. Não vale a pena trocar a presença de Deus por qualquer coisa. Entenda aquilo que está com você. A presença de Deus não dá. Porque quando você troca, você se frustra. Porque o ser humano é falho,
O ser humano erra e Jesus é o único que a gente pode confiar em Deus. A gente pode colocar nossa total confiança, porque a gente não é frustrado. E as outras pessoas podem nos frustrar, podem nos magoar a qualquer momento. Então, o deserto é lugar de intimidade total com Deus. Intimidade, oração, jejum, leitura da palavra, né? E fechando as brechas. Fechando as brechas. Porque você vai ver, você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver coisa, sabe? Vale a pena. Vale a pena cada momento, cada dia. Porque você sabe aonde você está indo, né? Às vezes as pessoas não sabem para onde vai, o que está fazendo, o que vai fazer. Você já tem um caminho, já tem uma direção e tem uma promessa te esperando. Então não é diabo que se levante, não é o mal, não é uma barreira que vai fazer você parar. Você vai continuar, em nome de Jesus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Olha aí, quando você resiste, ele, foge de você, porque você tá ali, tem que resistir, tem que enfrentar. Ele vai, fugir de você. Então, a carne a gente foge, mas o diabo a gente resiste, né? Pra gente chegar aonde Jesus quer que nós chegue, né? Santificado, purificado, com discernimento da palavra, com a promessa nas mãos. Então, o deserto é lugar de passagem, não é de ficar parado. Então, você tem que o quê? Passar, segue. Números capítulo 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ele vai cumprir a promessa que ele fez na sua vida. Vai se cumprir. Vai acontecer. Não é hora de desanimar, de parar, porque novas portas vão se abrir. E você está deixando de abrir a outra porta para você ter mais entendimento, por medo, por receio, por insegurança. Deixa isso para lá, pega, segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito Santo vai comigo e vai. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apegue-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Deus vai cumprir a promessa. Você vai viver o sobrenatural. Vai entrar na terra que emana leite e mel. E vai em obediência, em reverência, rendição a Deus. Então tem que passar pelas provas. Mas entenda, às vezes para você é difícil. Para nós é difícil a prova. Mas você tem que o quê? Buscar graça. Senhor, me ajuda. Não desistir, né? Pegar e desistir. Mas é pedir graça. Me ajuda, que eu vou passar. Deus quer ver sua fé. Mas então, não é desistir. Ai, não vou conseguir parar. Ai, Senhor, tô com medo. Ai, não, pede graça. Senhor, me dá graça, que eu vou conseguir passar por isso. Eu vou passar. Todos os dias ali, Você vai passar. Vai passar. Seja vale, seja coisas difíceis, que o Espírito Santo fez desafios, mas você vai passar. Pede graça, porque é a graça que te dá poder para você executar. É a graça que te dá poder para suportar. Então, peça sempre graça ao Senhor, que Ele vai te conceder, em nome de Jesus. Deixa eu orar para você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa, Senhor. Alcança essa vida, Senhor, que está me ouvindo agora. Aumenta a fé dela, Senhor. Dá graça para ela suportar a prova que ela está enfrentando. E que o Senhor venha dar discernimento espiritual a ela, Senhor. Dá um caminho que ela possa entender e que o Espírito Santo console o coração, trazendo paz ao coração dela. Tira toda a preocupação. Em nome de Jesus,
Assim eu te peço, desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, assim, se Deus permitir.